dizer que o que eu falar por último já facilita um pouco a nossa fala. Mas dizer que, de fato, o Congresso Nacional é fundamental para todo esse processo do que foi feito, presidente Paulo Otávio, não só do que o ministro Henrique Meirelles falou, como também do que a gente tem como perspectiva para o ano 2025. Eu tenho 15 anos naquela casa, na Câmara dos Deputados, estou no 4º mandato. E, desde que cheguei lá, o Congresso tem que se colocado constantemente pela estabilidade econômica, pela responsabilidade fiscal, pela estabilidade social, dado aos dados que nós temos no país, e também pelo controle de gasto público. Isso foi aos 15 anos. Nos últimos 9 anos, que nós tivemos a fala do ministro Henrique Meirelles, o Congresso assumiu a posição de protagonismo e se transformou num Congresso reformista, o que é muito bom. Fizemos, em 2016, o PEC de gastos, portanto, a PEC do teto de gastos, que foi um marco na virada de página, naquele momento, do sistema inflacionário. Na sequência, tivemos a reforma trabalhista, que foi muito bem colocada pelo ministro Meirelles, que foi, portanto, quando eu digo que o Congresso teve uma posição de protagonismo, é porque isso gera danos eleitorais. O Congresso é uma caixa de ressonância da sociedade. Não cabe só avaliá-lo como se a gente não tivesse eleitores que estão olhando o Congresso sob o campo, ministra Tereza, deste processo. Depois, no governo Bolsonaro, o Congresso assumiu de fato um protagonismo. Fizemos a reforma da Previdência, também de forma decisiva. Tivemos a independência e a autonomia do Banco Central. Com coragem fizemos isso. Na sequência, tivemos, ao longo do governo, privatizações, a reforma bancária, e o Congresso também assumiu, ao final do governo Bolsonaro, meu caro senador sempre, Romero Jucá, a PEC da transição, talvez a mais difícil atuação dos últimos tempos, porque nós tínhamos que aprovar ações do governo Bolsonaro, finais, para fechamento do governo, e, ao mesmo tempo, Denise, o futuro de compromissos assumido pelo governo Lula III. E isso com o Congresso que não tinha sido eleito, grande parte dele. Então, de fato, foi uma construção do que a gente chama da política, da articulação política, que é o que o Congresso quer. E agora, no Lula III, o nosso presidente Hugo Mota falou, nada do que foi enviado pelo governo federal foi deixado de ser votado. O novo arcabouço fiscal, onde dá uma responsabilidade no gasto público e no endividamento, na dívida pública. Nós também tivemos a responsabilidade de aprovar a reforma tributária, a regulamentação, já de parte dela, estamos apenas no PLP 108, com a parte dos estados. Estamos, nesse momento, discutindo ajustes fiscais e o Congresso está, portanto, nessa linha. Então, de fato, se nós tivemos no ano passado, Fulanete, um PIB de 3,4, o maior desde a nossa pandemia, desde 2021, que foi 4,8, é fruto de um Congresso que tem buscado diálogo, tem buscado a harmonia de poderes, mas, sobretudo, o protagonismo. Sem liderança, não se tem a capacidade de você empreender reformas. Sem liderança, não se tem a capacidade de você construir consensos a partir deste diálogo. Lá na Câmara Federal, o que é importante é que nós temos 100% da representação popular do nosso país. Não é a maioria como é o Poder Executivo, é 100%. Nós temos todas as matizes de pensamento naquela casa. E posso dizer que todas as medidas econômicas que chegaram, meu caro André Kubitschek, naquela casa foram blindadas da polarização política, dos conceitos ideológicos, senão não teríamos chegado. Dado que, com a maioria de PEC, com o quórum de 308, nós não teríamos conseguido esse amplo consenso para aprovar medidas constitucionais, o Jucá sabe disso. Nem PLPs, que são com quórum de 257. Portanto, se a gente blindou e conseguiu tirar a polarização das medidas econômicas, nós estamos preparados para os desafios que nos cabem na economia esse ano. A desaceleração do PIB no último trimestre do ano passado demonstra as preocupações que foram colocadas aqui por todos. As preocupações do gasto público, a preocupação do crescimento focado no consumo, o debate que a gente precisa fazer lá internamente das medidas que estão chegando agora pelo governo federal, para que a gente não tenha a aproximação das eleições de 26, contaminando esse protagonismo da Casa Legislativa e da democracia brasileira. Eu não tenho dúvida que, com a fala do Hugo Mota aqui, com a fala do Davi Alcolumbre,
com a mudança das mesas. Agora, essa semana, já deveremos estar instalando as comissões, já instalamos as comissões no Senado. Estamos ontem no debate das comissões, das 30 comissões temáticas, mas CCJ, CFT, que deverão ser tratadas, também darão início desses processos da normativa que está chegando ao Parlamento. Nós teremos, portanto, preparado o Congresso para as medidas que chegaram. No último dia 5 de fevereiro, o ministro Haddad esteve, meu caro líder Paulo Otávio, lá na Câmara. E você sabe que a gente teve conquistas importantes. Você me deu uma orientação e o Fundo de Brasília, quase eu fiquei na frente, e o Fundo Constitucional foi mantido com o apoio do PSD e do Congresso. Essa é a força que a gente tem que ter. Foi fala sua e eu liderei isso com a força do nosso partido. Mas nós tivemos o ministro Haddad trazendo 25 medidas. 25 medidas, me chamaram todos os líderes, meu caro governador João Dória. Você sabe, o colégio de líderes daquela casa funciona e tem funcionado muito bem. E aí quero também fazer uma homenagem ao ex-presidente Arthur Lira, que fez a condução desse protagonismo. E vimos as 25 medidas, e óbvio, vai de tudo, da inteligência artificial, que foi muito bem colocada, da necessidade de modernização, à previdência dos militares e a outros itens. E naquele momento nós tivemos a total certeza que um ponto vai ser o ponto da semana que vem, que é exatamente a isenção do imposto de renda no que tange a quem ganha até R$ 5.000. Hoje, a isenção chega a R$ 2.259. É necessário que a gente apure não o que está sendo trazido, até porque até agora não chegou nenhuma normativa por parte do governo federal, que é um projeto muito caro ao governo, porque está nos pontos das 25 medidas prioritárias que estão chegando cá. O que nós vamos ter a responsabilidade de evitar aumento, não só no gasto público, mas também na carga tributária, é de evitar que as compensações que se venham a esta medida não atinjam o setor produtivo nacional. E é este o esforço desse Congresso moderador. É esse o Congresso moderador que pode chegar, conversar, dialogar com a sociedade, mas tem que ter ação. E sem ação não se faz, senão nós teríamos debatido muito durante o período da pandemia e não tínhamos tomado diversas ações, com o presidente Rodrigo Maia, com todos os presidentes que seguiram, ações necessárias para conter aquele momento que hoje nós estamos no pós-pandemia. Por isso, para finalizar, eu quero dizer que, de fato, o Congresso tem que continuar as reformas. A nova reforma tributária, que é um pensamento que já se trata dentro do Colégio de Líderes, a reforma administrativa, que é a Emenda Constitucional 32, que está na CCJ e que nós precisamos discutir, não sei se teremos campo nesse momento, mas como o nosso ministro Meirelles colocou, de fato, precisamos discutir o Estado, discutir o governo, discutir o Estado, o tamanho dele, dentro do que a gente entende que é necessário, mas, sobretudo, estar com cuidado neste ano para evitar que as medidas que cheguem, não só por parte do Executivo, mas por parte do próprio Congresso da sociedade civil, não gere esse impacto que a gente tanto aqui discutiu, que é no aumento do gasto público. E é por isso que esse ano será um ano com muito cuidado. Fico tranquilo, porque ajudei a Hugo Mota, tive a capacidade, talvez a harmonia dessa casa, de, no momento certo, dizer a ele que eu estava ao seu lado, porque estava em algum momento em posição de concorrência, mas uma casa daquela que precisa de pacificação, de harmonia, de integração, e tendo uma pessoa com condução de todos, como o Hugo fez, teria que ter o primeiro sinal de dentro para fora. É o sinal que nós estamos unidos para harmonizar a casa do povo, para continuar a pacificação no Brasil. Chega de polarização. Eu sou de um partido de centro. Converso com a centro-direita, com a esquerda, até porque vim originalmente da área da saúde. E quando a gente entra no hospital, a gente não pergunta se o médico é de direita ou de esquerda, a gente quer curar a nossa dor. Assim é o setor produtivo nacional, assim é o setor de serviço, é nossa dor, porque a gente paga a folha no final do mês. E para pagar a folha é geração de riquezas para o nosso país. Portanto, conta o setor produtivo nacional, saiba o LIDE, pela liderança do Paulo Otávio, mas principalmente do meu amigo João Dória, baiano de origem, que nós estaremos prontos na trincheira para garantir um Congresso reformador por continuidade, mas um Congresso responsável, com a responsabilidade fiscal do nosso país, com o controle de gasto público, com a estabilidade econômica e social. Muito obrigado.